Bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa semana, né? Semana aí começando. Gratidão a Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um amanhecer? Se não agradeceu, agradeça, né? A gratidão é a chave que abre portas para nossas vidas. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem na sua vida. Quando você pensar em reclamar, antes de você abrir a boca para reclamar de algo, você pare, pense, respire e ache motivos para agradecer. Ao invés de reclamar, agradeça. Porque nós temos muitos motivos para agradecer, não é verdade? E a nossa vida já é um deles. Amém? Nós somos, né? Estamos vivos, estamos nesse mundo por graça e misericórdia de Deus, que morreu numa cruz, né? Por mim e por você. Então que podemos, né? Fazer um exame de consciência e sempre estar nos pés do Senhor, agradecendo a Deus por tudo, porque a palavra do Senhor vai dizer: em tudo dai graças. Amém? Bom dia, sejam muito bem-vindos, né? Vocês que estão chegando aqui nesse canal. Me chamo André e todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diário, né? Busca por Deus, intimidade por Deus, lendo a palavra do Senhor. E você é muito bem-vindo a participar desse momento comigo. Nessa manhã eu quero que você pegue sua Bíblia aí, que eu quero que você participe comigo desse momento, lendo sua Bíblia aí de sua casa, em nome de Jesus. Amém. Precisamos ter intimidade com Deus, né? Precisamos conhecer a palavra do Senhor, não é verdade? Então, nessa manhã, eu vou meditar no Salmo 47. Que você possa abrir sua Bíblia aí. Você tem uma Bíblia? Amém. Glória a Deus. E você que não tem, providencia a sua, em nome de Jesus. Pois precisamos ter conosco a palavra do Senhor, né? Precisamos ler, meditar na palavra do Senhor. Amém. Tenha com você também um marcador de texto, né, para grifar ali a leitura que você acabou de ler. Amém? Antes de tudo, vamos orar, entregar essa semana a Deus que está começando, né? Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia, Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor, Pai. Continua, Senhor, no controle de tudo. Abençoa nossas vidas, Pai. Toma a frente, toma o controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui nesse vídeo, Senhor. Tu sabes da necessidade de cada um, Pai. Tu és nosso Pai, Tu és nosso Criador, Pai. Abençoa nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nessa manhã eu vou ler o Salmo 47. Peguem a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos juntos, né? Ler a palavra do Senhor. O Salmo 47 vai dizer assim: Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Pois o Senhor Altíssimo é temível, e o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança. O orgulho de Jacó a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam a música a Deus, cantem louvores. Ofereçam músicas ao nosso Rei. Cante louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cante louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é o soberanamente exaltado. Ele é soberanamente exaltado. Amém. Esse Salmo, né, 47, né? Ele nos convoca a adorar a Deus, a clamar a Deus, né? A oferecer músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, né? Que diz assim, né? Pois Deus é o Rei de toda a terra, cante louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam, né? Ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém, né? A Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não é verdade? Esse Salmo 47
me faz lembrar de uma passagem na Bíblia que está lá no livro de Daniel, né? E eu quero comentar um pouco sobre essa passagem que está no livro de Daniel. Você possa aí anotar, né? Daniel capítulo 6. Você possa depois ler essa passagem da Bíblia, que vai dizer assim, né? Que Daniel, ele diz assim, Daniel na cova dos leões, o capítulo 6, né? Que fala assim, Daniel, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais ele era Daniel, né? Aí diz assim, fala sobre Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Daniel era uma pessoa muito, assim, né, comprometida, muito responsável, né, e se destacou em meio, né, aos outros homens. Mas esse rei Dário, ele deu uma ordem, né, logo embaixo, nos versículos de baixo, fala assim, né, e assim os supervisores e os satrapas de comum acordo foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões, né? Houve uma ordem, né, nessa nação onde tinham que passar 30 dias sem adorar qualquer outro deus. E Daniel, ele era um jovem onde ele adorava somente a Deus, o Deus Altíssimo, né, o nosso Criador, que fez os céus e a terra. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, clamar a Deus, botar seu joelho no chão e buscar a Deus. Apesar onde ele estava, né, tinha outro rei onde os pessoal adorava, né? Mas Daniel adorava o Deus Altíssimo, o nosso Criador, né? O Deus que fez os céus e a terra. E veja o que Daniel passou por adorar somente a Deus, né? Ele descumpriu a ordem, né, que era para passar 30 dias sem orar a qualquer outro Deus. Mas Daniel tinha o hábito de orar a Deus 3 vezes ao dia, clamar ao Senhor, colocar seu joelho no chão. E diz assim, né? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, Daniel era íntimo de Deus, né? Daniel clamava sempre ao Senhor, buscava sempre a Deus, todos os dias sem cessar. Assim como sempre eu falo, né, que a gente tem que orar sem cessar, né, todos os dias, estar nos pés do Senhor. E assim era Daniel, né? Veja o que aconteceu com Daniel. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Pois, né, onde ele estava, houve um decreto que era para passar 30 dias sem adorar qualquer outro Deus. Mas Daniel não deixou de orar ao seu Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, né? Daniel descumpriu a ordem, né? E a ordem descumprida levou ele a uma fornalha, né? Mas veja o que aconteceu. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões, né?
O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, né? E assim, Daniel ficou lá a noite toda nas covas dos leões, né? Então, quando se aproximaram da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel passou a noite numa cova com os leões ferozes, né? Mas a oração, a busca por Deus, né? O clamor a Deus, que ele buscava a Deus, Deus o livrou, né? Dos leões ferozes. Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viam que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Então é assim para a minha vida e para a sua vida, né? Temos que confiar em Deus, temos que clamar a Deus, seja qual for a nossa fase ruim que estamos passando em nossa vida. Temos que botar nosso joelho no chão em nosso quarto, clamar ao Senhor, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus direção. E assim Deus vai cuidar de nós, porque Deus é o único, né? Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus não muda, não é verdade? Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Ele te livra, Ele me livra, seja qual for a tribulação. Para isso só precisamos estar íntimo de Deus, buscando a Deus, não é verdade? Clamando ao Senhor todos os dias. Então, nesse canal aqui é isso que eu faço. Eu busco a Deus para a minha vida e trago isso para a tua vida também. E nós possamos ser sempre íntimos de Deus, buscar o Senhor, orar sem cessar, estar todos os dias, né, buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor, fortalecendo a nossa fé, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é lendo a palavra do Senhor, é conhecendo, né, os textos bíblicos que tem na Bíblia, que isso vai nos fortalecer a nossa fé, a confiar mais em Deus. Amém? Meu muito obrigado, né? Você que ficou até aqui nesse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Eu te convido a se inscrever nesse canal, a deixar teu like, a ativar o sininho das notificações, pois todas as manhãs, né, eu trago aqui uma palavra do Senhor para edificar a minha vida e a sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.